Olá, tudo bem? Sou César Cabeleireiro e neste vídeo eu gostaria de falar um pouquinho sobre máquinas de corte e máquinas de acabamento. Este é um tema que para nós que já estamos há algum tempo no mercado, é um tema simples, cada um tem a sua preferência de marca, cada um tem a sua preferência de máquina, é o peso, é o silêncio da máquina, é a durabilidade da bateria, é a qualidade do corte, tem todos esses fatores a ser levado em consideração. Mas neste vídeo nós vamos abordar com o intuito de ajudar aos colegas que estão iniciando com suas barbearias, ou até mesmo em salão de cabeleireiros, a decidir pela melhor máquina, o melhor custo-benefício. Neste vídeo nós queremos falar um pouquinho baseado na nossa experiência com ambas as máquinas que nós temos feito uso neste período de quase 9 anos que estamos no mercado de cabelo aqui no nosso bairro. A primeira máquina que eu quero falar com vocês, que eu quero abordar, seria a Wahl Magic Clipper Cordless, que é uma máquina muito boa, é uma máquina da Wahl, é uma marca conceituada, hoje marca líder mundial de mercado, é uma máquina excelente, leve, com a durabilidade boa da bateria, ela atende muito bem o que se propõe. Uma máquina leve, já por ser cordless, não necessita de fio, é bem mais fácil de trabalhar, é bem mais tranquilo, não tem aquele incômodo de tu estar cortando o cabelo do cliente e o fio pegando sobre o pescoço dele, o fio causando algum desconforto. Então, essa máquina é uma máquina muito boa mesmo. A minha, eu já coloquei lâmina de cerâmica, o que tornou ela mais silenciosa e ela tem menos propensão a aquecer do que a lâmina metálica. A lâmina metálica aquece um pouco mais, mas é uma máquina excelente. O único fator dela que complica um pouco a situação é que ela é uma máquina considerada cara para nossos padrões de preço de corte. Aqui no Brasil ela é uma máquina que não é muito barata, por se tratar de um produto importado, por se tratar de uma marca com um conceito muito grande a nível mundial. Ela é uma máquina que se torna cara para o nosso padrão. Hoje uma máquina dessa em lojas físicas pode girar entre R$ 1.200 a R$ 1.500 tranquilamente. E já no e-commerce tu consegue achar no Mercado Livre uma máquina dessa entre 780 a até mais de R$ 1.000. Então isso se torna um pouco oneroso, devido a que em algumas localidades os valores dos cortes são defasados, são muito baixos. E isso dificulta bastante a aquisição de uma máquina deste nível, com preço mais elevado, se tornando difícil para o profissional adquirir uma máquina dessa. Inclusive, boa parte ainda de cabeleireiros e barbeiros utilizam ainda máquina com fio, aquele sistema ainda por vibração e não por motor rotativo, como é o caso dessas máquinas cordless. Então, isso dificulta bastante. Só que por longo tempo, só a Wahl predominava no mercado com as máquinas e tal, até que surgiu no mercado outras marcas, incluindo elas, uma das marcas que eu tenho, gosto de trabalhar com elas e realmente incentivo a compra dela, até mesmo pela questão de preço, ser bem mais acessível e ela ter uma qualidade muito bem aceitável, seriam as máquinas da Kemei. Esta minha máquina da Kemei, ela é uma 119, uma KM119, é uma máquina que eu já tenho ela há quase 4 anos já. Tanto que o botão dela já foi trocado, não é esse botão que vem na máquina, sendo que a máquina original, eu tenho o mesmo modelo em outra máquina, o botão seria similar aos da Wahl. Então isso faz toda a diferença. Só que esse botão é o fraco dessa máquina, porque com o passar do tempo ela se desgasta e acaba dando um curto e o botão fica falhando, funciona quando quer, perde a pressão interna. E aí, se você, assim como eu, gosta de mexer, de tentar resolver a situação por si só, você vai lá, abre, dá mais uma pressão na mola interna e ela volta a funcionar. Mas chega num tempo que o desgaste se torna tão grande que a única solução é fazer como eu fiz nesta minha. Peguei um botão de fonte de computador
e transformei o sistema. Não ficou bonita, mas a questão não foi estética, e sim funcional. E ela, por sinal, funciona muito bem até hoje. Eu prefiro ela, com essa adaptação no botão que eu mesmo fiz, do que essa outra, do mesmo modelo, que ao meu ver corta menos do que a minha mais velha, já com quase 4 anos de uso. Então, são máquinas muito boas. Uma das maiores diferenças que eu noto dentre a máquina mais cara da marca líder, da UOL, e a marca copiada chinesa, se você for olhar, os ângulos são muito similares, a mesma espessura, a mesma largura, muda muito pouca coisa de uma máquina para outra. Essa UOL da marca líder, ela é mais silenciosa. Se comparar, só que como a Kemei não poderia ficar para trás em tudo, uma das coisas que, ao meu ver, ela sai muito à frente é esse indicador de carga. Nessa máquina eu tenho a indicação. Como você pode ver, 66% de bateria eu tenho no momento. Então eu tenho assim como controlar a carga mediante o corte, mediante o trabalho que eu estou fazendo. Eu sei quanto eu tenho de carga nela, já para ter a outra carregada e uma provável substituição. Enquanto que na marca líder, a UOL, ela não tem indicador nenhum. Ela tem uma luzinha aqui embaixo que quando ela piscou aqui, logo em seguida a máquina para, simplesmente para. E já no caso da Kemei, tu tem por percentual esse pequeno painel, o qual indica que a máquina está com pouca carga. Tá? A evolução é constante. A Kemei lançou essa máquina, a Kemei 1929, que é uma máquina excelente. E aquele barulho que incomodava o cliente, que incomodava o profissional ao trabalhar por ela ser mais ruidosa, a Kemei conseguiu resolver nesta máquina, né? Modelo KM1929, eles resolveram esse problema. Ó, se equivale. Muito similar. Ó. Ligando primeiro a UOL, ligando a Kemei. A Kemei ainda chega a ser um pouquinho mais silenciosa do que a UOL. Ainda tem também o mesmo indicador, porém modernizado, em forma de gota, uma máquina muito mais estilizada, uma máquina muito bonita, boa de pega, ela tem uma pegada muito boa para se trabalhar com ela, uma máquina excelente e confortável de trabalhar, com indicador. Só tem uma função a mais, que essa daqui tem duas velocidades. Ela tem a velocidade normal e tem a turbo. Ó, turbo, normal. Mediante a velocidade que você usar, vai ser a autonomia da bateria. Mas eu já cheguei a cortar cerca de 20 cabelos com a carga desta máquina. Tá? Então, eu acho excelente. Claro, não degradez. Degradez, acredito que no máximo, de 8 a 10, no máximo, por se tratar de mais tempo de manuseio da máquina, mais tempo de operação da máquina. Né? Só que essa daqui ainda, além deles terem resolvido neste modelo, eles resolveram o problema do barulho, eles conseguiram também fazer algo que eu acho muito relevante, que quando tu liga ela, eu vou ligar ela aqui, ó, lá embaixo aparecem dois ícones, logo que tu liga ela, além do indicador de carga, ó, quando começa ela vai aparecer os dois pequenos ícones. Ali ela tem um indicador de carga, que quando a bateria estiver no nível baixo ele vai começar a piscar indicando que ela tem que ser recarregada. E ela tem um indicador de óleo, que a máquina precisa ser lubrificada. E isso daí é uma inovação e tanto. E realmente funciona, porque no momento que ela indica pedindo que seja colocado óleo nas suas lâminas, ela automaticamente começa a piscar aquela luzinha vermelha com indicação de lubrificação. Tu para por um segundo, coloca 2 gotas de óleo na lâmina, liga ela de novo, automaticamente sumiu aquela indicação, aquela advertência, e a máquina segue trabalhando perfeitamente.
Eu acho isso muito relevante porque nós, barbeiros ou cabeleireiros, às vezes trabalhamos tanto com o equipamento que cometemos uma falha séria, que é pecar na lubrificação das lâminas. Sendo que as lâminas têm um atrito metal a metal, ou cerâmica a metal, no caso das lâminas de cerâmica, há um desgaste natural. Então ela precisa ser lubrificada para ter uma melhor performance. E infelizmente nós às vezes, devido à correria do dia a dia, quando termina o horário de atendimento, nós saímos com pressa e tal, às vezes acabamos lubrificando no máximo semanalmente, fazendo aquela limpeza mais profunda semanalmente. Eu vou fazer um vídeo aqui, se esse vídeo tiver uma boa aceitação e tiver boa visualização e um bom número de inscritos e curtidas, eu pretendo fazer vídeos sim, mais detalhados, fazer vídeos aqui desmontando a parte da lâmina, da mola, fazendo aquela limpeza mais profunda, não para os profissionais que já estão no mercado há muito tempo e dominam a operação e manutenção da máquina, mas sim para os novos profissionais barbeiros, cabeleireiros que se interessam nesse tema. Eu sei que para muita gente que eu estou fazendo aqui é como pingar no molhado, porque já conhece detalhes de cada uma dessas máquinas, já conhece decore salteado, então, no mesmo tempo, não dá para desprezar que tem pessoas que recém estão montando os seus pequenos salões, as suas barbearias e estão começando a vida. E se não tiver quem os diga que há a opção mais barata, eles talvez vão fazer um sacrifício enorme para comprar uma marca líder, uma marca como a UOL, embora ela seja excelente, volto a repetir, sendo que ela pode começar com a QMEI e fazer o mesmo tipo de trabalho, com a mesma qualidade no degradê, com a mesma qualidade de corte, com a mesma suavidade. Basta cuidar do equipamento e saber manuseá-lo com tranquilidade, com carinho. O que faz um equipamento ser bom é o cuidado que tu tem com ele, tá? Saindo da máquina de corte, vamos entrar no mesmo assunto, porém com mais detalhe, com mais ênfase, para a máquina de acabamento. A máquina de acabamento acontece algo bem similar à questão das máquinas de corte. Nas máquinas conceituadas, nós temos a Endis, a máquina da Endis Slimline, mas é uma máquina um tanto caro para ser uma máquina de acabamento, uma máquina que está entre 500 a 700 reais, então é uma máquina um tanto caro para o iniciante na profissão. Essa minha já tem bastante tempo de uso, inclusive está mais aposentada do que atuando hoje. Hoje eu tenho uma outra opção que eu acho excelente também, que não deixa nada a desejar a essa. Claro, ela tem esse sistema de pente em T-White, que é muito importante, né? Que tu consegue fazer os ângulos do contorno, do acabamento com mais perfeição, então isso é muito relevante, é muito bom. Os dentes dela são pequenininhos, o que dá um acabamento de melhor qualidade, mas pelo custo dela, hoje, eu acabei optando pela QMEI. A QMEI também, a lâmina dela é em T-White também, os dentes são finos, ó, tem uma precisão muito boa no fator acabamento, no fator para te fazer os contornos do cabelo do cliente. Ela é uma máquina excelente, uma máquina que não deixa a desejar, silenciosa, até mais silenciosa que a da Endis, da QMEI. Então a QMEI consegue ser mais silenciosa que a da Endis. Tem uma eficiência excelente, tem um LED indicador, tem modelos da QMEI que já tem um painel digital também com a indicação percentual de carga, mas essa tem esse LED indicador que, ele estando azul, significa que a bateria está dentro de um nível aceitável, e quando ele fica vermelho, piscante, significa que está na hora de colocar ela para carregar. Mas ela é uma máquina tão durável, mas tão durável essa bateria, que às vezes eu já fiz 2 cabelos com ela piscando vermelho, piscando LED em vermelho, indicando que precisa ser recarregada. Então é uma máquina assim, ó, excelente, uma qualidade muito boa, é uma máquina que eu passo às vezes quase uma semana trabalhando com ela para depois ela ter que ir para o carregador. É muito boa essa máquina, é muito boa.
Então, isso é um fator que influencia bastante. Essa é a 1973 da QMEI, uma máquina excelente, máquina robusta, um corpo de metal. É uma máquina que vale cada centavo. É uma máquina barata, é uma máquina que tem um custo-benefício enorme, porque ela, com o valor de uma Endes, que é uma das marcas líderes do mercado, dá para comprar entre 2 a 3 da QMEI, e é uma máquina que se justifica a qualidade, se justifica o material, é um material resistente, é uma máquina forte, é muito bem planejado, os pentes, as lâminas delas são muito bem planejadas, a regulagem é fácil, é uma máquina durável, resistente por ser metal, uma máquina muito boa. E o peso dela é um peso até que agradável, comparando com essa de plástico da Endes, da marca líder. Essa pouquinha coisa mais pesada, mas nada que prejudique, que venha tu sentir no dia a dia, no manuseio, até pelo contrário. Por ela ser metal, ela passa uma firmeza maior para os contornos, para o pezinho do cabelo, para o contorno como um todo, ou até mesmo para linhas, para freestyle, para outros tipos de aplicação no quesito detalhamento, acabamentos dos cabelos, tá? Os cabelos masculinos. A gente está tratando essas máquinas para cabelo masculino, mas tem muitas senhoras, muitas mulheres que usam também cabelo curto, então é só um detalhe, para cortes curtos, em suma. Tá. Aí eu tenho, da QMEI eu tenho esses dois modelos, eu tenho esta que é o 1973 e essa que é o 3202, que é uma máquina um pouco mais simples, um pouco mais rústica, é uma máquina que requer um pouco mais de cuidado, e é uma máquina que o que ela deixa a desejar é que o final dela, nas laterais, é muito largo, aqui é muito largo, ela tem muita margem, então isso não proporciona um acabamento tão requintado, tão refinado quanto a anterior, mas é uma maquinazinha muito boa sim. E se você tem um pouco de habilidade, com uma lima, uma pedra de afiar, um esmeril, você dá uma polida, dá uma tiradinha, uma desgastada lateralmente, sem exagerar para que a máquina não venha ferir o teu cliente. Eu fiz nessa eu tirei, eu alterei aqui as laterais, porque eram muito grossas, ela tinha mais margem aqui, o que dificulta o acabamento, o contorno. Então essa maquininha, eu fiz essa alteração e ela ficou muito boa, muito boa. Ela tem um sistema de cabeça móvel, ela dá para girar, tu pode usar esse detalhe para desenho, ela vira a lâmina no caso, né, e segue funcional. Também é uma máquina silenciosa, tem uma economia até que bem aceitável de bateria, máquina de simples limpeza, manuseio, só encaixa, só coloca no lugar, encaixa, está funcionando, uma máquina boa de uso. Porém, eu ainda recomendo mais a anterior, eu recomendo mais a 1973 da QMEI, tá? Eu dou uma olhada para os números aqui, porque realmente não tem como decorar números de máquina, a gente é uma coisa que não se usa, então a numeração às vezes se torna um pouco difícil de decorar. Mas só a título de informação, essa é a 1973 da QMEI, modelo KM 1973, máquina muito boa, excelente. É uma máquina que tem um custo-benefício incontestável. A QMEI está tomando uma grande fatia do mercado por conta de ter equipamentos de qualidade, e uma delas seria essa máquina. Depois, por último, e não menos importante, vem a Shaver da QMEI. A Shaver 1102 é um modelo KM 1102, é uma máquina Shaver, com certeza a maioria dos barbeiros já tem ou tiveram acesso a ela, já usaram de alguma forma, ou já assistiram até alguém usando no trabalho. É uma máquina que ela é montada, a sua proteção é montada sobre molas, tá? Então ela é uma máquina que se adapta ao perfil da cabeça ou da barba, do que geralmente é muito usada para substituir ou até para complementar o navalhado, porque essa máquina ela consegue cortar mais rente ainda
do que a lâmina, de barbear, do que a lâmina que a gente usa no navalete, ela consegue ser mais rente ainda. É uma máquina de fácil limpeza e manutenção também, para tirar, para sacar a proteção e ter acesso às lâminas para limpeza. Tem um botão lateral, ó, aperta aqui, puxa, pronto, deslocou. Aí aqui dentro funciona assim, ó, ela tem um conjunto de lâmina, ó, sobre mola. Esse conjunto é o que faz o corte mediante a essa pequena tela fininha onde os fiozinhos entram. Então esse conjunto de lâmina individual, isso é muito bom ela ser individual porque ela tem uma precisão melhor. Já a marca líder é fixa, é um cabeçote só para as duas lâminas, então ela é fixa. Eu não acho que o contorno da marca líder, que é a Wall, seja melhor, né, que é a Wall Finality, seja melhor. Ó, ela aberta, qual é o funcionamento dela, é assim, olha lá, ó. Os pentes estão vibrando ali dentro, tá? E ela é uma máquina extremamente silenciosa, como eu já mencionei, ela corta mais que a lâmina. Se tu tiver, por exemplo, feito a barba com a lâmina, passar ela ainda vai tirar mais rente ainda. É uma máquina que ajuda bastante no zero absoluto, para te fazer navalhado. Faz o navalhado primeiro, se quiser, com a lâmina, e depois vem. Só que o detalhe dela é que o cabelo tem que estar muito curto. Quanto mais curto, melhor é para ela cortar. O trabalho dela é mais eficiente com fio bem curtinho. De preferência até mesmo tendo passado a lâmina, depois tu passa ela, finaliza, deixa só na pele mesmo. Ela é uma máquina muito top. E é uma máquina também razoavelmente barata, comparando com as marcas líderes da Wall Finality e da Shaver Ends. Ela é uma máquina muito barata, só que o custo-benefício dela é bom, é uma máquina boa. As lâminas internas vêm para trocar, e ela ainda tem mais esse sistema de aparador, que esses sistemas é para te fazer pequenos recortes, tá? Ó, quando tu levanta ele está acionado, aí tu liga, ela fica um pouco mais ruidosa, mas com isso daqui ele consegue fazer contorno, como contorno de gavanhaque, contorno de barba. Com esse sistema ela serve como uma máquina de acabamento. E mesmo se a barba estiver muito grande, ou o cabelo e tal, tu tem como dar uma preparada para deixar bem curtinho, para depois vir com as lâminas da máquina, para vir depois cortando. A Shaver é uma máquina excelente, super recomendo, pelo seu custo-benefício, é ótimo. Bateria muito durável, uma bateria extremamente durável, então compensa, vale cada centavo, tá? Bom, hoje, para início de conversa, para nós começarmos a falar sobre isso, seria este o conteúdo de hoje. E eu espero, de coração, que você que está começando na profissão de cabeleireiro, de barbeiro, que está fazendo curso, possa fazer um bom proveito deste conteúdo. Porque o que me leva a fazer este vídeo é que quando eu fiz o meu curso, eu tinha dificuldade de informação, que o curso foi muito superficial. Na época não tinha curso de barbeiro específico, era curso de cabeleireiro e pronto. E tu optava em trabalhar com ambos os cabelos ou só masculino. O que eu, desde o ano de 2000, decidi fazer, que era trabalhar só na área do cabelo masculino. E naquela época era muito difícil a informação. Tu não tinha informação com a facilidade que tu tem hoje. Hoje no YouTube, tu entra lá e assiste vídeos dos mais diversos canais e dos mais diversos profissionais, e tu acaba entendendo as técnicas aplicadas. E na época não, na época tu aprendia o básico no curso e depois era correndo atrás, era tentativa e acerto, e era fazendo de tudo para não errar, para te não perder o cliente. Então eu, César, fui muito beneficiado pelo YouTube com os vídeos. Fui e sou, até hoje eu ainda assisto muitos vídeos relacionados a técnicas, tendências, degradê, disfarçado, navalhados e afins. Eu assisto até hoje, é raro o dia que eu não assisto alguns minutos ou até horas de conteúdo, mediante o tempo que eu tenho ocioso. Eu vou para o YouTube estudar e ver como funciona a nossa profissão. Hoje tem muito isso. Como eu fui beneficiado por esses conteúdos que foram criados no YouTube com o intuito de ajudar as pessoas a crescer, ajudar as pessoas a se tornar profissional
com melhor qualidade, hoje há uma generosidade no ensino, eu decidi também, dentro do possível, mostrar um pouquinho do que nesses 21 anos de profissão eu aprendi. Decidi a passar um pouquinho do meu conhecimento, com toda a humildade. Não quero ser professor, não quero ter título de professor, não é meu interesse ficar ensinando 1000 coisas, porque hoje tu tem milhares de canais, ou no mínimo centenas no Brasil, de canais que tratam do tema de cabeleireiro, no tema de barbearismo, nesse tema, nos mais variados aspectos da nossa profissão. Mas a minha ideia é simplesmente para os que estão iniciando, assim como no começo eu tive aquela dificuldade, e logo que o YouTube começou a ter esses vídeos de auxílio à nossa profissão, de ensinamento, e que a gente pôde se valer desses vídeos para melhorar na profissão, e até hoje segue estudando e melhorando cada dia mais, eu quero também, com toda humildade, devolver um pouquinho daquilo que eu aprendi, um pouquinho daquilo que me fez crescer como profissional, devolver para você que está do outro lado aí, que está começando a profissão, talvez meio perdido, mas o que eu faço, o que eu compro, o que eu posso fazer na profissão, o que eu não posso. O que para nós profissional já de alguns anos pode parecer corriqueiro, pode parecer é mais do mesmo, para quem está começando pode ser a solução para o seu negócio, para a sua vida, e dizer que se você está começando, o que vai definir você, vai fazer você um profissional de sucesso é a persistência. Persista, não desista, insista, vá em frente. Mesmo que os outros não acreditarem em você, você deve acreditar em você e fazer de tudo para ser o melhor na sua região. Estude com afinco, dedicação, preste atenção, tenha um bom atendimento, cuidado no atendimento com os clientes, cuidado com a higiene no seu local de trabalho, cuidado com a forma de se vestir. E a coisa anda, basta ter fé, perseverança, determinação e foco, e no demais é baixar a cabeça e pé na tábua. Vai ter dias que o salão vai estar cheio, você não vai dar conta de atender todo mundo, vai ter dias que o salão vai estar vazio, vai ter alguns dias que até talvez você não corte nada, mas vai ter dias que você vai passar muito do seu horário para poder atender seus clientes. Esta é a profissão de barbeiro / cabeleireiro. Se você optou em entrar nessa profissão, você precisa estar ciente que vai ser assim, tá? Eu, com todo o carinho, trago esse conteúdo simples e humilde para você. Desde já peço a sua inscrição, porque se esse canal começar a evoluir, eu vou colocar mais coisas relacionadas ao nosso conteúdo de cabeleireiro, de barbeiro. Eu vou contar alguns segredos da profissão que nesses 21 anos eu aprendi e aderi e até mesmo desenvolvi, e nós vamos nos ajudar mutuamente por aqui, mas eu preciso para isso que você se inscreva no canal, é fácil, não custa nada, é gratuito, curte, compartilha, comenta. Se você quiser compartilhar, tem um amigo que está fazendo curso com você e está meio perdido, quiser compartilhar, faça isso, você vai estar ajudando a ele, vai estar ajudando o nosso canal, vai estar me incentivando talvez até fazer, com certeza, nem talvez, com certeza até fazer mais conteúdos. Para mim não é tão fácil, eu sou um tanto tímido para gravar, mas eu quero fazer de tudo para poder te ajudar, para que tu não venha depender mais de uma carteira assinada, não venha depender mais de um patrão em cima, marcando em cima direto, que tu venha ser um profissional muito bem sucedido, e com toda a modéstia e humildade, o que eu puder fazer para te auxiliar, eu vou estar fazendo. Então eu quero dizer para você que foi um prazer estar com você nesse momento. Fiquem com Deus e não se esqueça, estamos juntos, a nossa meta é o topo, e para nós subirmos até lá precisamos uns dos outros. Muito obrigado por assistir esse vídeo, muito obrigado por assistir esse conteúdo. Espero ver seu comentário, espero a interação de vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus. Abraço.